Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Pois que muito desejamos, 2 Coríntios 5:9, muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, ser agradáveis ao Senhor. Onde? Na nossa vida aqui. Presentes aqui ou ausentes lá da presença de Cristo, no céu, né? Ou presentes lá também, ausentes aqui. Mas, de qualquer maneira, esse é o desejo de todo cristão, de ser agradável ao Senhor. É claro que nós falhamos muitas vezes, nem sempre somos agradáveis ao Senhor. Muitas vezes andamos segundo as nossas concupiscências, segundo os nossos desejos, perdemos o pé, perdemos a paciência, perdemos de vista o nosso lar celestial, ficamos apegados às coisas aqui da terra e acabamos sofrendo com isso. Mas aqui é para a gente se lembrar o seguinte, que é nosso papel, a nossa vida, a nossa atividade deve ser agradável ao Senhor. E ele vai explicar o porquê disso. Vamos lembrar aqui que a salvação que a Bíblia nos oferece, que o Senhor nos oferece, é pela fé apenas. Somente pela fé, não é por obras. É só pela fé. É sempre bom lembrar que quando nós lemos as cartas, elas são dirigidas às igrejas, ou seja, aos grupos de salvos por Cristo. Então elas não vão falar para você fazer alguma coisa para ser salvo. Porque não é cabível, não tem cabimento fazer algo para ser salvo. Tudo que precisava fazer, Cristo fez na cruz. Eu me lembro de uma história da Idade Média, mais ou menos, que diz que tinha um homem muito rico e ele estava muito intranquilo, né, muito angustiado na sua alma, porque ele tinha consciência dos seus pecados e do peso que isso trazia e do juízo eterno que iria acarretar a sua vida de pecados. E ele ficava perguntando para as pessoas, você sabe como é que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Na realidade ele perguntava isso. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ir para o céu? E ninguém sabia exatamente. Alguns falavam assim, você tem que ir na missa, você tem que dar o seu dinheiro aos pobres, você tem que fazer obras de caridade, você tem que se esforçar muito, fazer jejum, você tem que fazer orações, você faz isso, faz aquilo outro. Mas ele fazia tudo o que mandavam fazer, ele não sentia alívio na sua alma. Aí um dia falaram para ele, olha, tem um pessoal aí que diz que são conhecidos como reformadores, e parece que eles sabem alguma coisa diferente aí, ó. Você não vai lá procurar. Ele foi na cidade onde tinha um lá, bateu na porta do sujeito, o cara atendeu e falou assim, olha, eu vim aqui, eu quero saber o que eu preciso fazer para ser salvo, para ter o perdão dos meus pecados. Aí o cara falou assim, amigo, eu sinto muito, agora você não pode fazer mais nada. Não, mas eu faço, eu pago, eu tenho dinheiro. Pode falar quanto que eu tenho que dar, para quem que eu tenho que dar o meu dinheiro, que jejum que eu tenho que fazer. Amigo, infelizmente você chegou tarde. Não dá para fazer mais nada. Não, mas eu preciso. Você chegou tarde, você chegou 1000 e tantos anos tarde. Porque o que tinha que ser feito foi feito lá na cruz. Por Cristo, quando Ele morreu, para levar os seus pecados. Agora só resta você crer nele. Só crer nele e na obra dele na cruz do Calvário. Não dá, você chegou tarde. Então, se qualquer pessoa que estiver me ouvindo aqui ainda está pensando em fazer alguma coisa para merecer sua salvação, eu tenho que dizer que você chegou tarde. No nosso caso, você chegou a 2022 anos, quase 2023 anos. Você deveria ter chegado mais cedo, né? Ou não, a minha conta está errada, né? Porque o Senhor Jesus morreu no ano 2030, mais ou menos. No ano 30, mais ou menos, né?
Mas vamos esquecer, isso aqui não é aula de matemática. Mais de 2000 anos você chegou tarde, ou quase 2000 anos você chegou tarde. Então, é muito importante entender que esse capítulo não está falando de salvação por boas obras, por bom comportamento. Então, quando fala aqui, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, agradáveis ao Senhor, quer presentes, quer ausentes, isso não é para receber a salvação. Então é para receber o quê? Ainda bem que você perguntou. No versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, veja aqui, nós estamos falando de tribunal de Cristo. Existem duas coisas que normalmente são confundidas. Existe o tribunal de Cristo e existe lá no final do livro de Apocalipse o grande trono branco, quando o Senhor Jesus se assentará nesse trono como juiz e julgará então vivos e mortos. Lá será aquele dia de juízo, de lavratura de sentença, melhor dizendo. Porque quem crê nele não é julgado, a Bíblia fala isso lá em João, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado, escreveu o apóstolo João, mas quem não crê já está julgado. Então, a condição do homem ainda não convertido, ele não está diante de uma bifurcação do caminho, onde para um lado vai para a salvação, vai para o céu, e para o outro lado vai para o inferno. Tem até uns quadros que antigamente eles punham na parede da sala, assim, né? Tinha aquele caminho e tinha a bifurcação, aí um lado assim ia lá para o céu, os anjinhos voando, e outro lado caía do despenhadeiro nas chamas do inferno. Não é isso. Todos já estão indo para o inferno. Só tem uma opção. Só tem uma opção: ir para o céu. Porque para o inferno, todos estão caminhando. Condenados, todos são. E todos estão. Então, a única opção que tem é ser salvo. Você não tem duas opções. Você tem uma: ser salvo. A outra você já está por natureza, por ter nascido como descendente de Adão, nascido pecador nesse mundo. Então, o grande trono branco, podemos até abrir lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse é o lago de fogo, que a gente costuma chamar de inferno, mas não tem a palavra inferno na Bíblia. O lago de fogo está vazio. Sabe aquele pastor, aquela pastora lá da igreja da esquina, que falou que foi ao inferno e viu coisas horríveis e voltou para avisar para você não ir lá no inferno, porque lá a coisa tá feia, não. Sabe, esse pastor, essa pastora, ou é doido ou é mentiroso. Porque o inferno, no sentido lago de fogo, está vazio. Mas para onde foram todas as pessoas que morreram sem Cristo? Elas estão na condição de Hades, que é uma condição de desencarnados. A mesma condição em que estão os salvos por Cristo que faleceram. Eles estão em Hades. Como assim estão em Hades? Eles estão desencarnados. Os que não creram estão desencarnados sofrendo. Os que creram estão na presença do Senhor no céu, em paz e alegria e felicidade, aguardando receberem de volta os seus corpos aperfeiçoados para estar no céu para sempre, em espírito, alma e corpo. Porque o ser humano foi criado
Espírito, alma e corpo. Às vezes as pessoas me escrevem e falam assim, mas Mário, para que nós vamos precisar ressuscitar se a gente já vai para o céu? Porque é como você perguntar assim, por que eu preciso, minha Ferrari precisa de uma carroceria se ela já tem o chassi e o motor? Porque uma Ferrari, ela tem chassi, motor e carroceria. Está faltando uma parte, está faltando uma peça da sua Ferrari. Então nós estamos ainda em falta, se nós estivermos sem o nosso corpo. É uma situação boa estarmos com Cristo, ainda que desencarnados, ainda que sem o corpo, mas não é a situação desejável e perfeita e permanente. A situação permanente, nós seremos espírito, alma e corpo no céu, na presença de Cristo, como Ele está lá. Como Ele está lá? Ele está com o corpo ressuscitado, Ele está espírito, alma e corpo, Senhor. Ele é um homem perfeito. No céu agora tem um homem. Dá para acreditar uma coisa dessa? Ah, não, eu sei, tem muita gente que morreu e foi para o céu. Não, eu estou falando o seguinte, tem um homem de carne e ossos no céu. De carne e ossos. Ah, mas não diz a Bíblia que carne e sangue não herdarão o reino de Deus? Carne e sangue. Mas o Senhor ressuscitou sem sangue. Por isso que ele fala para os discípulos, vejam que eu não sou um espírito, eu tenho carne e ossos, ele fala lá nos evangelhos. Me dê aí um favo de mel para eu comer, me dê aí um pedaço de peixe para eu comer, carne e ossos. Ele é um homem integral no céu. Mas como é que pode isso se o corpo é matéria e o céu não é matéria, é o mundo espiritual? É um outro tipo de matéria. É um outro tipo de coisa tangível, porque ele entrou na presença dos seus discípulos depois que ressuscitou, ele entrou com as portas fechadas. E nós teremos um corpo, o nosso corpo será também semelhante ao dele, quando estivermos já ressuscitados ou transformados. Então aqui, quando o pessoal aí fala que foi no inferno, eu até respondo, falo assim, ó, você foi no inferno? Ah, eu fui no inferno, recebi lá revelações, vi as pessoas sofrendo. Você tinha que ficar lá, amigo, porque contando uma mentira desse tamanho, você já podia ficar lá permanente, pegar o seu estacionar, sua vaga lá e já estacionar o seu carro lá. Então, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que cronologicamente, essa passagem, ela acontece 1000 anos, aproximadamente, né? Aproximadamente 1000 anos depois que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Porque naquela ocasião Satanás terá sido acorrentado, o reino de 1000 anos de Cristo terá se passado. Quando terminou os 1000 anos, Satanás é solto, sai a tentar seduzir as nações, é preso e lançado no lago de fogo. Agora, um outro ponto importante. Se você já escutou doutrina de adventistas ou de testemunho de Jeová, eles falam do aniquilamento da alma. Essas duas seitas são igualmente terríveis, viu? A única diferença é que as testemunhas de Jeová negam terminantemente a divindade de Cristo e os adventistas não. Mas em muitas outras coisas são semelhantes, porque me parece que elas têm um passado comum lá, pessoas que no passado foram juntas. Então, quando vem alguém e fala para você que ninguém vai ser atormentado para sempre no lago de fogo, mostra essa passagem aqui, olha. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Não tem essa história de aniquilamento da alma, não, aniquilamento do perdido. Não tem isso. A pessoa que for condenada vai permanecer para todos sempre em tormentos, porque não creu, porque não aceitou a graça de Deus. Eu me lembro sempre de um irmão aqui de Limeira, ele tinha um vizinho, e um dia ele estava no portão, e o vizinho estava no portão, na casa ao lado, e o testemunho de Jeová parou lá para conversar com o vizinho dele, com a sua maletinha, seus folhetos e tal. E ele ficou só ali olhando e escutando a conversa. E aí o testemunho de Jeová querendo insistir nas doutrinas e tal.
Aí o cara fala assim, não, mas eu sou ateu. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada disso. Não, mas se você não acreditar, se você não se fizer membro da torre de vigia, se você não for nas reuniões, você vai pro lago de fogo, pro inferno, e depois vai ser aniquilado eternamente. Vai deixar de existir. Ele falou, o quê? Você está me dizendo que se eu não acreditar no que você tá, nas coisas que está falando aí, não entrar para a sua religião, eu vou ser aniquilado para sempre? Vou deixar de existir? É, você vai deixar de existir. Cara, a melhor notícia que você me deu. Eu sempre quis deixar de existir. Aí o Jeová não sabe o que falar, né? Vai falar para um ateu que ele vai ser aniquilado? A esperança dele é essa, desaparecer, sumir, não sobrar nem lembrança. Essa é a esperança dele. Mas aqui, então, nós vemos que depois que fala do diabo, da besta e do falso profeta, vem no versículo 11 de Apocalipse 20, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse aqui é o epílogo de todas as coisas, né, que vão acontecer nesse mundo. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Eu acho que aqui na versão correta é o Hades. Deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ganha um doce quem me responder. Quem aqui, desses que foram descritos, vai ser salvo? Tenta encontrar um salvo no meio de tudo isso que foi escrito aqui. Não vai encontrar. Porque isso aqui é o juízo final, é a lavratura da sentença. É a pessoa que não crê já está julgada, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está no Evangelho de João. Então, quando ela chega nessa cena aqui, agora já sem o seu corpo, né? Ela vai ressuscitar para receber de volta o seu corpo, um corpo que não desaparece mais, mas não fala interessante que dos perdidos a Bíblia não chama de ressurreição. Mas nós sabemos que deu o mar os mortos que nele havia. Então a pessoa, para ser lançada no lago de fogo, ela vai ter que estar com o seu corpo novamente, né? Mas a Bíblia deixa muito claro que são estados diferentes um dos outros, dos salvos e dos perdidos. Mas aqui, nesta cena, não tem ninguém salvo. Ninguém vai chegar nessa cena e escutar assim, você é salvo, pega a fila da direita lá, você não é salvo, pega aquela outra fila. Ninguém vai escutar isso. Porque aqui são todos perdidos. É lavratura da sentença. As pessoas já chegaram ali condenadas eternamente e vão apenas receber as suas sentenças de acordo com o que estiver anotado delas, da vida delas, dos seus pecados, das suas desobediências e tudo mais. Essa é a lavratura da sentença. Eu creio que aí é porque o mar esconde os mortos, né? Então, uma pessoa que morre no mar, ninguém fica sabendo onde está essa pessoa, que o corpo da pessoa desaparece, é comido pelos peixes. Ela é comida pelos peixes, vira estrume de peixe e desaparece totalmente. Então, talvez seja, não estou afirmando, né, mas
talvez seja nesse sentido, que até aqueles que ninguém sabe onde estão, vão reaparecer nesse dia, para serem julgados segundo as suas obras. E a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, porque é onde estão realmente os espíritos e as almas dos que morreram, aguardando agora a ressurreição e o juízo no caso dos perdidos. Dos salvos não, os salvos não serão julgados. A morte é a condição, né? O Hades é a condição do desencarnado também. Eu creio que seja isso, viu? Talvez você pudesse consultar outros irmãos para ter uma ideia mais clara. Porque de tudo que eu sei, não tem nada que eu não saiba. Eu só não sei das coisas que eu não sei. É a mesma coisa dos comidos por peixes, né? Ninguém vai ficar sem ressuscitar. Muitos pensam, né? O cara é ateu, por exemplo, ou é incrédulo, ele fala assim, não, eu quero morrer, quero que queime meu corpo, virar cinza, Deus não vai achar mais onde eu estou. Engano. Porque como é que o Senhor criou o ser humano? A partir de que matéria-prima? Pó. O Senhor criou o ser humano a partir do pó. Então, ele é perfeitamente capaz de encontrar o pó de cada um e trazer de volta aquele corpo. Pensa, por exemplo, quando houve a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, as pessoas que estavam muito perto do centro da explosão, a explosão foi no céu, né? Porque a bomba desceu de paraquedas e explodiu a uma certa altura da cidade, não explodiu no chão, ela explodiu na altura. Mas o calor foi tão grande, que tem uma escada de concreto que sobreviveu à explosão, que tem a sombra de um homem sentado. Como assim a sombra de um homem sentado? Porque tinha um homem sentado ali naquela hora. O calor foi tão grande que pulverizou aquele homem e a figura dele ficou impressa no concreto como uma foto. Tem paredes lá também, paredes de concreto de construções, que tem pessoas na parede. Só marcada assim a sombra da pessoa ficou gravada na parede, porque a luz foi tão grande, como acontece na revelação de um filme, né? Você pega o negativo, projeta uma luz forte nele, em cima do papel, o papel fotográfico, onde tem sombra não pega, onde não tem sombra pega, mais ou menos, tal. É assim que faz a foto, principalmente a foto preto e branco, né? Então ficaram marcadas as sombras dessas pessoas. O que sobrou delas? Absolutamente nada. Elas foram totalmente pulverizadas, viraram fumaça. O Senhor sabe onde é que está essa fumaça, o Senhor sabe trazer de volta. Ele é o consultor de tudo, ele é o autor de tudo. Gostaria de saber de Elias e Enoque, que o Senhor os tomou, se estão no céu com corpo de carne e ossos, porque o Senhor Jesus é a primícia. Não, ninguém ainda ressuscitou. Ninguém. Bem lembrado que o Senhor é as primícias, né, os primeiros frutos dos que dormem. Isso está escrito também na doutrina dos apóstolos. Então, sendo ele as primícias, ainda não tem ninguém que ressuscitou antes de Cristo. Você tem aquelas ressurreições que aparecem nos evangelhos ou no Antigo Testamento também, ou mesmo esse arrebatamento de Elias e de Enoque, mas eles não ressuscitaram, eles não estão num corpo glorificado, porque senão Cristo não seria as primícias, seriam eles as primícias. O Senhor Jesus é o primeiro, ele é as primícias. Então, nós não sabemos exatamente de que forma estão Elias e Enoque. Nós sabemos que eles estão em espírito, isso com certeza, na presença do Senhor, assim como Moisés, que faleceu, né, o seu corpo foi enterrado pelo Senhor, o Senhor escondeu o corpo de Moisés,
E Satanás chegou inclusive a lutar com um anjo, disputando o corpo de Moisés. Satanás queria descobrir onde estava o corpo de Moisés. Mas por que Deus escondeu? Porque sendo Moisés um patriarca de grande renome, né, na obra de Deus, o túmulo dele seria transformado em lugar de peregrinação. As pessoas iam adorar o túmulo de Moisés. Se soubesse onde fica, Satanás ia fazer isso, né? Como fazem aqui quando transformam o túmulo de alguém. No catolicismo tem muito disso, transforma numa catedral, faz lá uma basílica para fazer homenagem àquela pessoa, tal. Então, para não acontecer idolatria em cima dos restos mortais de Moisés, Deus escondeu o seu túmulo, ninguém sabe onde é. Mas que eles estão em espírito e alma diante do Senhor, isto sim, com certeza. Agora, nós encontramos uma ocasião no Monte da Transfiguração em que Moisés e Elias aparecem com o Senhor Jesus. Ali não sabemos se eles apareceram como numa fresta do tempo, tipo assim, como se estivesse vendo por uma fresta o futuro, né? Porque ali eles aparecem em corpo. Moisés, Elias e o Senhor Jesus aparece transfigurado, reluzente, em fulgor, né? Nós não sabemos o que aconteceu ali, mas de qualquer maneira, como eles conversavam sobre a morte do Senhor que iria acontecer em Jerusalém, nós podemos entender então que não é uma fresta no futuro, mas é uma fresta para vermos como serão as pessoas glorificadas. Então Moisés e Elias e outros, Enoque, Elias e outros santos, ou que ressuscitaram, ou que foram arrebatados, não estão no céu em corpo de carne e ossos, justamente porque Jesus é as primícias. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.